Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e durante todo esse mês você tem um encontro marcado comigo aqui para a gente conversar, ter uma conversa boa, né, diariamente, né? Esse período do ano a gente aproveita aí para a gente conversar com pessoas, conhecer histórias e hoje não vai ser diferente, né? A nossa ideia aqui sempre é trazer aqui convidados que transformam a vida das pessoas e dessa forma, com os seus ensinamentos, com a sua vivência, expor aqui para a gente, para que de fato isso possa ajudar alguém que de repente às vezes precisa ouvir uma mensagem legal, uma mensagem de transformação, e esse é o nosso objetivo aqui, tá? Quero deixar claro para vocês que todas as informações que eu trouxe aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referir a Instagram, telefone de contato, site, vai lá na descrição e você vai ter a oportunidade de conhecer mais a fundo um pouquinho do trabalho ou no caso hoje, das minhas convidadas, tá certo? Outra coisa importante é, se você quiser compartilhar, aproveita esse momento para compartilhar, para ouvir essa história, porque realmente ela é transformadora, tá certo? Então, ó, compartilha, comenta, segue aí para você estar sempre atento aí às informações que eu trouxe aqui neste episódio de hoje. Vamos parar de conversa, tá? É o seguinte, eu vou fazer uma breve introdução aqui para vocês entenderem, para vocês conseguem assimilar quem é a nossa convidada de hoje, tá certo? Vamos lá. A Escola Vida Feliz nasceu como um projeto social para ajudar as comunidades. Evoluiu com o tempo para oferecer educação acessível e de qualidade, visando a transformação de vidas dos alunos e das suas famílias. Com uma abordagem pedagógica individual, inovadora, e parcerias estratégicas, a escola busca formar cidadãos críticos e conscientes. A escola hoje atende do infantil 2 ao quinto ano fundamental. Senhoras e senhores, aqui comigo, Luzia Leal e Sara Leal. Palmas, senhoras e senhores! O arroba aqui é Escola Vida Feliz, tá certo? Primeiro eu quero agradecer a gentileza de vocês dedicarem um pouquinho do seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos Que coisa esse boa. momento de estar aqui. Perfeito. Bom, eu estou aqui com a Luzia Leal, certo? Ela é CEO, a proprietária da escola Vida Feliz, certo? E eu estou aqui também com a Sara Leal, que é a filha dela, tá certo? Ambos vieram aqui para conversar com a gente. E aí, é de praxe aqui a gente fazer essa pergunta, mas antes é o seguinte, ó, assim, ó, é uma conversa que a gente está na hora do recreio, vendo a criançada brincar, e a gente está aqui para conversar, aproveitando aquele horário de intervalo, para a gente poder conversar sobre a vida, por que não, né? O que aconteceu de lá para cá, né? Desde o início do projeto da escola. E é isso, é para a gente ficar à vontade e relaxar de fato, tá certo? Certo. Vamos lá. Luzia, eu queria lhe conhecer um pouquinho mais. Quem é a Luzia? A Luzia, quem é a Luzia? Assim, a Luzia nasceu aqui em Fortaleza, sou daqui mesmo, da cidade de Fortaleza. Sou casada, tenho 5 filhos maravilhosos Ah, e 3 netos. 3 netos. É. Entendi. A Luzia é uma mulher de muita fé, sou cristã, tenho meus princípios cristãos e confio muito em Deus, muito, muito em Deus. Não tenho medo de desafio. A minha história desde o início é um desafio, até mesmo na escola, e não sei dizer não. Olha só que legal. Sara, agora eu quero te conhecer também um pouquinho. Me explica quem é você. Sara, né? Quem sou eu? Eu sou filha da Cia, né? Sou a do meio, a filha do meio. Vamos dizer assim que eu sou Quantos irmãos? Lídia Neide, Júnior, Salatiel Júnior, eu, né, Sara, Lívia Raquel, não, Hugo Gabriel e Lívia Raquel, Pronto. né? São 5. Eu Sim. sou a do meio, né? Eu fui a que sempre estava com ela nas festas, ajudando nos eventos, mas até então eu não tinha o desejo, né, de trabalhar em escola. Trabalhei em todas as áreas existentes já, Isso. antes de chegar na escola, né, do restaurante a aparelho auditivo Olha só, que legal. até call center, né? Então, sempre eu, mesmo trabalhando em outros ramos, né, eu sempre fui muito próxima em questão
das coisas da escola, todo evento, atividades, tarefinhas, quem pintava as capinhas, sempre ali presente, né? Mas chegou a um ponto de ela pedir socorro. Entendi. E eu saí do emprego que eu estava para conseguir, né, continuar essa jornada com ela, para ela não continuar mais daqui para frente sozinha, né? Entendi. Como é que começou essa vontade, de trabalhar com educação? Me explica. Uma história bem longa, né? Opa, vamos lá. Eh, eu já casada, já com 3 filhos, a nossa igreja, a igreja que eu frequentava na época, o pastor da igreja resolveu criar um projeto social na igreja para ajudar a comunidade e ajudar também aos membros da igreja, que naquela época se sentiam em dificuldade de colocar os filhos numa escola de boa qualidade. Então foi feita uma reunião com a direção da igreja e ele me fez um convite, né? E como eu tenho essa dificuldade de dar não, eu aceitei o desafio. Já trabalhava com criança da igreja, né? Escola bíblica dominical, era professora na escola e então ele assim, olha, ele chamou aquelas jovens ou as casadas que já trabalhavam com criança, que tinha já um jeitinho para trabalhar com criança. E a gente abriu a escola com 2 salas de infantil, que na época era jardim 1 e jardim 2. E a gente iniciou esse trabalho e ele disse: Olha, eu vou convidar as irmãs para trabalhar na escola que a gente vai abrir para ajudar a comunidade, mas vai ser um trabalho voluntário, sem remuneração. Sim. E eu não sei dizer não, aceitei. E durante o percurso, algumas entravam, arranjavam emprego, saía, aí outra entrava e saía, ficou nisso, mas eu permaneci. Olha, por quanto tempo? Aliás, até hoje, né? Uns 8 Ah, sim, anos vai voluntário, uns 8 anos. Sério? sério. Nossa. 7, 8 anos mais ou menos. Voluntário. Mas lá para o final, com os 5 anos mais ou menos, ele começou a nos dar uma gratificação. Não era um salário, era uma gratificação. Uma quantia que dava, que a igreja disponibilizava para aquelas pessoas que estavam permanente ainda na escola, mas a gente não tinha salário. A escola era gratuita, era filantrópica. Sim. Então não tinha salário porque não tinha dinheiro, sabe? Era tudo a igreja que curteava. Então passou o tempo e eu sempre fui uma pessoa, como eu já falei, de gostar de desafio. Eu ajudava muito a quem estivesse na direção. Eu estava sempre lá. Ah, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma festinha disso. Vamos organizar a primeira marcha da escola. Foi mesmo. Um desafio com os próprios pais da escola usando os instrumentos da bateria da igreja. Olha só, A gente. gente foi na frente da escola, de uma esquina para outra. Pronto, ali foi o nosso desfile cívico. Fiz uma faixa, umas faixinhas de crepom para as meninas, para ser rainha, e fizemos a primeira marcha da escola. E aí a escola continuou até que chegou o dia que o pastor disse: Olha, a escola não tem, a igreja não tem mais como manter a escola que aumentou os custos de água, de energia, e como é um órgão sem retorno, Sem que é fins filantrópico, né? lucrativos. Sem fins lucrativos, não tem mais condição. E fizeram a reunião e, mais uma vez, me apontaram. Perguntaram se eu queria assumir a escola, já que a igreja não queria mais e eu não sei dar não, aceitei. Isso foi em que ano? 1998, Eita, faz bastante tempo, né? 99. Por Bastante aí. tempo. Aí de lá pra cá, É. assumiu a partir deste Aí eu ano. fiquei, não, eu assumi, porque o que eu ganhei a escola foi 2 anos antes da que eu nasci, 2000, a Raquel nasceu em 2003, nos anos 2000, 2000. Entendi, que entendi. passou mesmo a ser Que passou, deram documentado para para mim. ela. Nessa época fizeram a reunião e deram para mim. Certo. E na hora eu aceitei, por eu ter dificuldade de dar não, eu aceitei, de boa. Quando eu cheguei em casa, a ficha caiu. Nossa. Aí disse, Você olha, chegou em casa, gente, é o seguinte. é, Eu, a partir de agora, eu a preciso. É, escola, eu ganhei a escola, vou ter que administrar. Mas o pastor foi bem claro quando disse, olha, você vai ter que ter renda para assumir daqui tudo.
Nessa época a gente já ganhava alguma coisa, né? Você vai assumir tudo e você vai contribuir com eu não vou cobrar aluguel, mas você vai contribuir com Pagar água a luz e a luz do prédio do todo. prédio. Entendi. Aí eu disse, "E agora, o que é que eu vou fazer?" E eu sou uma mulher de oração, sou muito ligada a Deus, e eu fui pedir a Deus uma orientação. E uma amiga, na época, disse para mim assim, por que tu não reúne os pais e faz uma reunião e expõe? Se os pais quiserem, continua, senão finaliza. E eu fiquei muito assim na época, fiquei muito preocupada, mas eu segui esse conselho. Fiz uma reunião de pais e disse, olha, a partir de agora, a igreja não tem mais nada a ver. Na época, a escola, o nome da escola era Escolinha Evangélica Vida Feliz. Entendi. Aí eu disse, eu vou tirar o evangélico, porque não tem mais nada a ver com a igreja, vai ser minha. E eu reuni os pais e contei para os pais, um jogo aberto. Eu sempre fui de fazer reunião de jogo aberto. Disse que agora a escola ia ser minha e eu não tinha condição de manter, de pagar funcionário e tudo. E os pais conheciam o meu trabalho, gostavam de mim, simplesmente abriram as mãos e disseram, nós vamos contribuir, tia. Olha só. Vai dar certo, a gente vai continuar na escola. E começaram a pagar umas taxinhas que eu nem sei quanto significa mais no dinheiro de hoje, que era cruzeiro na época, né? Acho que 20 cruzeiro, 25 cruzeiro. E foi indo. E a gente foi indo, pagando essa taxinha, e eu juntava, pagava, as professoras não ganhavam salário, fiquei com 2 professoras, não ganhava salário, pegava o dinheiro, pagava a luz e a água da igreja, e o resto a gente dividia em partes iguais. Bom que olha só quanta coisa legal aconteceu, né? As pessoas abraçaram a ideia, a comunidade chegou junto e assim, o legal de tudo isso é que, como a senhora falou, sempre jogo aberto. Ó, é o seguinte, a igreja não tem mais condições de assumir. Eu me identifico muito com o que eu já venho fazendo há porque 8 anos que a senhora passou ensinando lá. E agora, né? Não, vamos ver aqui se tem solução. E aí, a senhora, uma pessoa de muita fé, pediu uma orientação, e Deus lhe deu uma orientação, fez uma reunião com os pais disseram, vamos sim, e a partir daí, o que é que veio depois disso aí? Aí foi só crescimento, né? Altos e baixos, uma montanha russa. Sim. Então, assim, depois daí a gente continuou lá no espaço da igreja, usando o espaço da igreja, e vindo crianças, saía umas, entrava outras, mas tudo bem. Aí aumentei de turma, botei a alfabetização, que na época Eram era 2 salas, 2 salas. aí a senhora Era aumentou, Jardim 1, Jardim 2, hum, aí eu coloquei a alfabetização, certo, né? Porque até aí a gente não precisava de registro, né? Era só um cadastro no CRED 21, sim. né? Então a gente Não tinha muita não tinha burocracia, muita burocracia. entendi. E eu botei a alfabetização. 8 por aí, assim, Botei a não tinha. alfabetização, aí comecei a inventar eventos na escola, tipo a festinha de formatura da turma da alfabetização, Uhum. festinha de pai, festinha de mãe. Comecei a fazer passeios, comecei a me informar que eu sempre fui muito de pesquisar, de procurar novidades. Aí descobri que a Marinha recebia crianças de comunidade fazer um passeio. Ligava, pedia fazer ofício, ia lá deixar de ônibus. Olha Eu não só, tinha carro, tô todo eu ia arrepiado de aqui. ônibus, deixava ofício e pedia solicitação, levar. Comecei a levar os meninos para Fortaleza. E isso foi chamando a atenção da comunidade na minha escola, vendo que eu mesmo sendo uma escola bem pequenininha, eu estava A sua fazendo parte, a minha parte como se fosse uma escola mas grande. uma escola Eu grande, nunca me achei pequena, olha sempre me só. achei ao nível, sempre tive em lugares de pessoas de escolas grandes sem nenhum problema e sem me diminuir, porque eu não tinha uma escola de 1.000 alunos, de 200 alunos. Eu entrava em qualquer reunião que tivesse pessoas de escola grande, como lá no bairro nós temos algumas próximas que são grandes, mas eu nunca me diminuí por não ter a quantidade de aluno deles. Sempre conversava com eles de igual para igual. Entendi. E o amor que eu tenho pelas minhas crianças, pelos meus alunos, é imenso. Eu sou aquela diretora de receber meus alunos no portão.
Olha só. Eu sei o nome de A todos. moda antiga, né? Antigamente era assim, 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 em algumas escolas eu pouco vejo isso. E a senhora Recebo no tá portão. nostálgico para mim, porque eu tenho essa lembrança assim de. Isso. No portão, recebo todos os meus alunos e sei todos pelo nome. A gente está falando de quantos alunos? Mais ou menos assim. 150. A senhora consegue decorar o nome dessa turma Todinho. toda. Todos. Quando eu E entrego o a nome dos todos. pais. Sério? Eu entrego todos. Eu recebo e eu E entrego. entregamos. Só se eu estiver atendendo alguém que eu não entrego. Mas chegou a mãe de fulano. Aí chama o aluno. É. Ontem Porque é mesmo o um meu deles. prazer, minha alegria. Quando às vezes ela me tira do portão, eu fico chateada, porque eu digo assim, meu prazer está ali. Pois diga para ela aí, olha, quando eu estiver lá no portão, Eu abraço minhas mães, todas me conhecem, todas eu abraço, eu sei quando uma mãe não está legal. Ela olha só. chega assim, eu digo assim, tá acontecendo alguma coisa? Você tá com a carinha hoje assim, meia. Aí, às vezes, elas vêm e se abrem comigo, porque eu já conheço, né? Eu conheço Entendi. todas. É a intimidade, é o amor que eu tenho aqui dentro. Nossa, que Cada legal. família. Não é só pelo aluno. Quando entra o aluno na escola, eu digo para as mães assim, ó, o seu filho não é mais um aluno na minha escola. É o que a gente O seu fala. filho faz parte da família agora, da família EVF. Que Está aqui dentro, já entrou aqui dentro do coração. Olha só. Eu fico muito feliz quando eu trago alguém, né, uma educadora, né, que está aí há tanto tempo, vivenciou isso trabalhando voluntariamente durante 8 anos e hoje continua essa jornada. Claro que agora é remunerado porque ela precisa, né, dar o melhor para os alunos, mas ela precisa ser ajudada para que isso tudo aconteça. E eu quero lhe dizer que foram poucas as profissionais que a gente conseguiu trazer aqui para poder falar da sua história e eu vi tudo isso da senhora, realmente é motivo de muito orgulho. Eu tenho certeza que esse episódio aqui ele vai eternizar realmente lá para vocês, que vai ser muito. Ó, dá uma olhadinha nesse episódio em que eu falei de toda a história da escola, ou parte dela, porque não tem como a gente resumir durante tanto tempo, em pouco tempo, É, assim, muita coisa em pouco tempo, né? Mas eu quero dar os parabéns, realmente. A educação, e é isso que eu ia lhe perguntar. Como é que a senhora vê a educação hoje? Hoje é assim, a educação hoje é um desafio. É um desafio porque é difícil encontrar profissionais que queiram realmente assumir uma responsabilidade de educar. Muitas pessoas hoje se formam simplesmente pela a praticidade, pelo dinheiro, mas que tenha o compromisso de ensinar, de passar realmente valores e conceitos para as crianças, são poucos. Eu imagino, viu? E pelo que a senhora deixa claro aqui que nunca foi sobre o dinheiro, né? Não. Nunca foi, porque 8 anos trabalhando voluntária e hoje está assumindo a responsabilidade, não foi sobre isso, né? Dinheiro ia ser a consequência, essa é a verdade. Porque de fato o que mais importava é ter ali o amor daquela criançada que no começo não eram tantos assim, no começo eram quantos alunos? Em Quando média. iniciou, em média, uns 30. 30 alunos. Aí hoje a gente está falando de 150 alunos hoje que a senhora educa, Isso, né? isso agora, pós-pandemia, porque antes mas da pandemia eu tinha 200. Olha só. tá caminhando A para os gente saiu 300, do né? Tá prédio da 200 e pouco. igreja e a gente locou um prédio em frente à igreja. Entendi. Que legal, viu? Para você que está acompanhando aqui o Perspectiva Podcast, eu estou aqui com a Luzia Leal, ela é diretora da Escola Vida Feliz, né? Assim, e eu estou aqui com a Sara Leal também, que é filha dela, também dá esse suporte lá. Elas, não só elas, tem uma equipe que faz esse trabalho. 17 funcionários. 17. Consegue lembrar o nome deles para a gente poder saudar todos eles aqui que fazem essa educação? Sigo. Por favor, o nome deles. Vamos começar pelo infantil. A gente É, sempre a gente começa pelo sempre começa infantil. pela Infantil. ordem para não esquecer ninguém. A professora Yara e a sua auxiliar Isaele, Ah, a professora Tayana e a sua auxiliar Giovana, a professora Graça, Marina. A Marina está comigo desde o início. Marina, um abraço para Marina. É minha Tudo de bom. sobrinha e ela iniciou com a gente, saiu e entrou. E agora está de novo com a Que gente. bom. E a professora Viviane Queiroz, a professora Grace, professora Rosângela,
temos a nossa secretária Lara, temos a psicopedagoga Leia e a minha filha mais nova, Raquel, que já está também se envolvendo na escola, Ótimo. que ensina reforço e o próximo ano tem novidades com ela também. Nós vamos falar dessas novidades aqui. São 2 funcionárias. Quem? A Esther, Esther, que é né, que a é a Serviços Gerais, Sim. e a e Gorete, que é da. parte de Isso. alimentação. Uma hora dessa, eu vou aí dar um abraço em todos vocês. Eu vou marcar um dia aqui, quando terminar o episódio aqui, eu vou marcar. Eu quero dar um abraço a todos vocês, porque vocês que fazem, assim, preparar essas crianças para o futuro, eu acho muito legal quando a gente tem a oportunidade de trazer aqui uma profissional que tem isso na veia, né? Faz isso mesmo por amor. Então eu vou aí abraçar uma hora dessa, eu apareço por aí para dar um abraço em todos vocês. E outra coisa, aproveite esse vídeo aqui, ó. Eu sei que esse vídeo, esse link vai para o grupo das mamães, né? Dos papais. Compartilha ele, porque você precisa conhecer essa história, porque a gente está eternizando um momento que também é de vocês, certo? Continuando a nossa. Assim, lembrando que ó, no Instagram, o Instagram, Escola Vida Feliz, você vai encontrar na descrição desse vídeo, o telefone de contato. Tá chegando o ano de 2025, vai ter aí matrículas, né? Sim, Já começou, na estamos. verdade, Já né? estamos finalizando. Já estão Já estamos finalizando as finalizando. matrículas. Olha isso, gente. A gente iniciou em Outubro. 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 Então, as mamães ainda que ainda não tomaram, não providenciaram ainda a matrícula do seu filho, então corre, porque tem que aproveitar a oportunidade que vocês estão nas mãos de profissionais que fazem isso por amor, tá? Então, não perde tempo, não. Corre lá para você matricular seu filho na escola, tá certo? Escola Vida Feliz, tá aqui o arroba, vai lá para conhecer. E ó, compartilha isso aí nos grupos, porque de fato esse momento aí de vocês também. Mas voltando aqui a essa nossa conversa, certo? Eu queria que você falasse um pouquinho da jornada hoje, né? E já a gente volta para falar, porque para a gente é interessante saber alguns pontos de até chegar até aqui. Por exemplo, os desafios, né? A gente vai já falar sobre isso. Eu queria saber como é que é a jornada, como é que é o seu dia a dia. O dia a dia só tem hora para começar. Olha 7 horas. É 7 horas da manhã, No tá levando. portão da escola, recebendo meus alunos e abraçando as mães da minha escola. Olha só. Aí, daí, dou uma passeada em todas as salas, abraço e recebo todas as minhas funcionárias. Todos. Todas. Aí vou dar uma passadinha na sala, ver como é que tá, se está tendo alguma coisa. Aí já vou para minha sala, ao lado da minha filha, É. para a gente Alinhar o que temos que alinhar o que fazer no tem que ser dia. feito no dia, que ela faz sempre uma lista e Entendi. a gente vai só Dando um dando checkzinho, né? fez, Feito, não feito, fez, feito, ficou feito. para amanhã. E aí a gente passa o dia nessa procurando melhoria para a escola, né? Eu sempre digo, ela diz, mãe, a senhora não precisa falar isso, mas eu vou falar. Ela estava no emprego dela muito bem, e eu fui lá, e aquela atitude de mãe, de chegar e dar ordem para o filho. Sim. Cheguei na casa dela, a gente morava vizinho na época, pós-pandemia, 2021, e a escola estava bem ruinzinha mesmo, muita gente fechou, e eu consegui resistir, né? Fiquei com, de 200 alunos, eu fiquei com 45 alunos. 45. Isso no período da pandemia. Período da pandemia. Aí eu cheguei na casa dela à noite e disse assim, filha, você vai sair do seu emprego para ir trabalhar comigo, para me ajudar na escola. Meu E Deus. ela ficou assim, como uma filha obediente, ela disse, tá, mãe, eu vou falar com meu marido e vou dizer para ele, se ele Eu vou sair. concordar, eu vou sair. Deixa eu só fazer. Você fazia o quê? Você trabalhava O último emprego que eu estava era numa empresa de aparelhos auditivos. Aí eu ganhava salário mais comissão pelas vendas do aparelho, porque eu não era fono, mas eu trabalhava na recepção. E assim, ó, que eu tô meio caladinha, mas eu sou muito de conversar, né? Sou muito Entendi. comunicativa. Então, como eu conversava muito com os clientes, eu era que abordava, que recebia ali o primeiro momento, eu sou muito igual a ela, de abraçar todo mundo, legal. de estar sempre assim, principalmente lá, que eram muitos idosos. Então, o meu chefe sempre falava assim, né? Você é aquele tipo de pessoa que vende aparelho até para quem não tem deficiência auditiva. Olha só. E eu sou muito grata pelo período que eu fiquei lá, né? Seu Cleison, agradeço que ele vai Seu assistir. Cleiton, sim, com certeza vai. E
Foi um período muito bom, aprendi muitas coisas lá, muitas coisas que eu trouxe para a escola, eu aprendi lá de questão de profissionalismo, questão de organização, questão de gerência, muita coisa eu aprendi lá, né, com a gerente que me ajudava lá. E em que ano foi que aconteceu? Como foi Foi antes pandemia, da né? pandemia, Antes da isso. Aí eu pandemia. fiquei no período da pandemia, eu fiquei de afastamento Entendi. total, né? E Não quando voltou mais, não foi não voltei, deixar. quando eu voltei, foi só para pedir férias, porque eu já estava organizando as coisas com ela. Pedi férias e já conversei com eles. No dia que eu voltei, eu conversei com eles que não ia poder mais continuar. Aí eles, sério, nossa, eu disse, desde o primeiro dia que eu entrei lá, passei 4 anos lá, mas no primeiro dia da entrevista eu disse para eles, não pretendo ficar muito tempo aqui, que eu pretendo ajudar minha mãe na escola dela, desde o início. O meu esposo disse que eu era louca, como é que vai dizer isso na entrevista? Aí eu disse, não, mas é o meu foco, amor. Meu foco é ficar um tempo, me organizar e depois ir ajudar a mãe na escola, trabalhar com ela lá. Que Aí legal. estou só há 3 anos lá na escola, mas a gente juntas ficou mais E foi forte. um suporte em tanto, né? É. Que a senhora, quando ela É. chegou, então, veio para Para mudar tudo. Mudar. Porque ela só Assustei, eu me assustei. precisava. Quando ela chegou, já foi logo dizendo, olha, eu vou trabalhar com a senhora. Ela é muito assim, sabe? Eu vou trabalhar com a senhora, mas eu vou logo lhe dizendo, eu vou mudar tudo lá. Aí, na hora, como eu queria que ela viesse, eu disse, pode vir, não tem problema não. Na hora, né? na Na hora. nossa conversa. Aí, quando ela chegou, que ela disse assim, como é que a senhora recebe as mensalidades aqui, mãe? Aí eu disse, tá aqui, minha filha, nos carnê. Cadê? Onde é que a senhora resiste que os pais pagaram? Aí eu fui Que mostrar. dia? Como Ela, é que você mãe, sabe o pelo amor de Deus, dia? vamos acabar com isso. Vamos botar tudo pro sistema. Aí eu, Sistema. fala, Sara, e agora? Como é que a gente vai dizer isso pros pais? Mãe, se preocupe, Pode não, vai deixar que dar eu certo. falo. Aí ela foi, a gente fez uma reunião, ela falou, "Ó, meus pais são maravilhosos, eu amo todos, porque nenhum reclamou. Nenhum. Aí ela chegou e disse assim, mãe, vamos mudar a marca vamos criar uma marca para sua escola. A Que sua escola não tem não tem identidade. identidade. Vou criar uma identidade para sua escola. Eu disse, filha, isso é tão eu achava assim impossível, né? Eu via assim, Farias Brito, essas escolas grandes, com a sua Com a sua identidade. identidade. Aí eu disse, dá certo, ela vai dar certo. E procurou, pesquisou, fez a identidade da escola. E vou lhe contar um detalhe dessa identidade da escola. É, Ah, e eu posso dizer? Pode. Aí ela foi pesquisar na internet e encontrou uma pessoa que foi um ex-aluno meu. olha só, E ele trabalhava justamente fazendo identidade visual das empresas. entendi. E ela falou para ele, ele disse, não, é para tia Luzia, pode deixar que eu faço. Vou fazer uma identidade visual para ela e ainda cobrou um valor bem Simbólico. simbólico. Bem Puxa, que simbólico. legal. E Olha ele só. disse, eu fiz parte dessa escola, ela foi minha professora, eu Faz parte estudei da com minha ela, faz parte da história. minha história. E Que eu vou legal. ajudar. Qual é o nome dele? É, Estevão, Estevão. Mas eu não Estevão. lembro o nome da. sobrenome. É, o Não, sobrenome dele. Estevão, mas assim mesmo fica registrado. Um grande abraço, Estevão. parabéns pela iniciativa, É, né? Fez total diferença nesse momento, né? Para demais. mudar radicalmente alguns conceitos, realmente precisava do apoio de alguns profissionais, né? Foi. Sim. E ela quem tomou a frente disso tudo. Perfeito. Entendi. Eu Continua. também, quando cheguei lá, né, ela tinha um sonho de abrir a estrutura da escola toda, fazer um pátio só, porque o pátio era dividido em 2 partes, tinha uma sala no meio. Hum. E como mexia em questão de estrutura, né, era algo que ela visava como impossível, né? E eu disse, a senhora quer? Ela, quero. Pois bora. Aí ela, não, mas é muito trabalho. Mãe, chama o engenheiro, é o trabalho dele, ele que se vira de como fazer. Vamos chamar o engenheiro e ele analisa, vamos ver se é viável. Se o engenheiro disser assim, dá para fazer, vamos. E ela, será, filha, mãe? Vamos meter as caras, vamos mudar, vai dar certo. E realmente a gente Conseguiu. conseguimos. Que legal. Tô curioso. Eu vi algumas fotos de lá, assim, mais pelo Instagram e no Google, né? Que foi por onde a gente conseguiu encontrar vocês. E eu quero dizer para vocês uma particularidade, na verdade, uma pergunta. Como é que vocês receberam a notícia de vir para cá contar a história de vocês? Quem foi que recebeu primeiro? Foi eu. Foi a senhora que recebeu? Como foi que a senhora olhou assim? A Débora, porque a Débora é. Deixa eu mandar um abraço para a Débora, trabalha com a gente aqui. É,
ali, eu disse: "Olha aqui, filho, o que foi que veio pro meu celular?" No Eu meu disse: "Ah". celular. Aí ela olhou e disse: "Mãe, vamos". Aí Olha, eu disse: que "Não, legal, não". vamos. Ela: "Vamos, mãe", não sei o quê. E aí eu fiquei, né, relutando. Aí ela: "Vou responder". Ela pegou meu celular e já Já respondeu. respondi Aí que já falou, sim, já falou já. com a Já falei Valéria. já, Isso, aí ela já transferiu para Valéria e já Já deu resolvemos certo. tudo. Que Isso, já legal. marcamos data. Quando disse que era dia 7, ela, ai, Jesus, está muito perto, isso vai dar certo, Eu mãe. quero dizer que essa é a primeira de repente várias. Quem sabe ano que vem a gente se encontra de novo. Para contar as E, e das novidades. novidades, Isso. inclusive, deixa eu, eu comentei até isso outro dia aqui com uma convidada e eu vou replicar aqui. De repente a gente vai conversar de novo, vamos gravar um podcast lá da escola. Olha aí. Nós vamos lá na escola, leva essa estrutura toda para lá, leva os profissionais e a gente vai gravar para a gente conversar com os educadores e de repente mostrar as turminhas lá que vocês têm. Vai ser bem Isso é legal. bem legal. Então Muito bom. essa ideia vai ficar para 25 por enquanto, tá? certo. Mas a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre a história de vocês e eu quero que a senhora me conte o seguinte. Os desafios que a senhora enfrentou ao longo dessa jornada. A gente sabe que não foi poucos. Por que que eu faço essa pergunta? Porque, por incrível que pareça, muita gente acha que as coisas na vida da gente acontecem Muito fácil. do nada, muito fácil. E eu acho e tenho certeza que não é bem assim. E eu queria que a senhora compartilhasse alguns desses momentos. Muitos desafios. É como eu disse, a minha trajetória na educação foi cheio de altos e baixos, é uma montanha-russa, né? Quando a gente pensa que está legal, caía, né? Assim, muitos dos desafios, primeiro foi conscientizar os pais a começar a contribuir, né? Foi um desafio grande, mas graças a Deus muito bem apoiado e aceito. A segunda foi porque, como minha escola era uma escola pequena, eu tinha dificuldade de conseguir editoras que me amparassem com os livros. Sim. Então, quando chegava aqueles divulgadores, aí eu dizia assim, não, eu só tenho 2 turmas, 3 turmas. Aí eles, a gente vamos ver e tudo, e não trazia. Aí o que é que eu fazia? Eu ia nas livrarias no centro, eu comprava o livro do aluno, Olha só. levava para casa, distribuía, fazia um plano de aula e dava para minhas professoras. Nossa. Porque eu não tinha aquela editora que me amparasse, que me mandasse assim, tá aqui os livros para você dar para os seus professores e os pais comprarem. Então, eu adotava o livro que eu pesquisava, e porque além de eu ter a escola, eu ainda ensinava reforço em casa à noite, que era Nossa. para me ajudar na renda, porque a renda da escola era Ainda não dava pra. fazida. Entendi. Né? Eu preferia abençoar as minhas funcionárias do que a mim, né? Olha só. Então, eu pegava, vinha um livro de uma escola X, aí eu olhava, esse livro aqui é legal. Aí, na época, a gente não tinha tanta facilidade com celular, com essas coisas, mas aí eu pegava o nome do livro, anotava, e ia procurar no centro, naquelas feiras, e Sim. lá eu comprava o livro, e dava para minhas professoras, e eu elaborava o trabalho. Esse também foi um desafio muito grande. Tudo isso andando de ônibus atrás, andando a pé, não tinha carro, né? Entendi. Tinha toda essa dificuldade. Aí a segunda dificuldade foi quando o pessoal a direção da igreja mudou, veio outra administração e pediram para mim desocupar o prédio. Nossa. Tá vendo como é que é as coisas? Com o número de alunos que eu tinha, com os professores que eu não tinha condição de dar nem um salário mínimo, né? Eu também sempre fui desafiadora, eu disse, tem problema não. Aí a pessoa disse, você tem 3 meses para desocupar o prédio. Aí eu saí em um mês. Eu saí atrás de casa, atrás, arranjei uma casa lá na Avenida Leste-Oeste, que é próxima à minha casa, que é fica fundo com a minha casa, né? A escola hoje é aonde? Que fica José Bonifácio. José Bonifácio. É aqui pertinho, né? É É, Carlito Pamplona. É Carlos de Pamplona. Entendi. Sim. pertinho. Fui lá para Leste-Oeste, para essa casa, aluguei, montei a minha escola lá. Com um ano que eu estava lá, a avenida Entrou em reforma. entrou em reforma para abrir a avenida. Ampliar. Ampliar, porque era só uma mão e aí foi essa. Ah, para fazer Que aquela agora é duplicação, né? Presidente Castelo Branco, né? Avenida Presidente Sim. Castelo Branco. Que agora é 2 mãos, teve todo aquele aparato que tem lá, né? Então foi isso. Aí,
mais uma perca de aluno, porque entrou em reforma a avenida, era trator, era aqueles coisas, então não tinha como ter aula ali. Entendi. Aí eu voltei, fiquei sem saber o que fazer, busquei mais a Deus, que eu sempre peço a Ele orientação, e um dos membros da igreja, que até já não está mais aqui, já é falecido, foi na minha casa, que era o Jairo, ele é presbítero da igreja, foi na minha casa e perguntou como é que estava a minha situação referente à escola, naquela situação que se encontrava a avenida. Eu abri o jogo, falei para ele, e ele disse: Pois eu vou falar lá na igreja e você vai voltar para a igreja. Aí ele Perfeito. falou e eu voltei para a igreja. Só que foi aquele voltar que não ficou mais legal. Não era mais do mesmo jeito, né? Me sentia mais à vontade. Mas eu voltei, era a minha opção. É. Eu não tinha para onde ir. E tinha uma casa em frente que era abandonada. A casa era abandonada, não tinha ninguém morando, não tinha ninguém. E eu dizia assim: se eu conseguisse alugar essa casa aí, mas a casa. Aí o pessoal dizia: mas essa casa não presta, não. Está toda desfiorada, toda. Mas eu disse: mas dava para mim montar uma escola. E eu fui, um dia uma da pessoa da família lá estava limpando lá o terreno, e eu pedi para me dar uma olhada. Eu disse: posso entrar, dar uma olhadinha aí nessa casa? Ele pode. Tá lá, eu sou muito conhecida ali na rua, no bairro. Ele pode, eu entrei e eu fui mentalizando na minha mente, vendo cada salinha de aula. Ei, Fui vendo na minha, na minha fé. Eu olhava e eu dizia: aqui dá uma salinha. Nessa época foi eu e a minha sobrinha, que é essa que ainda hoje trabalha comigo. é. Que na época ela também ela estava como professora ainda. E nós duas entramos na casa e eu dizia: olha, Marina, aqui dá para fazer minha sala, aqui a tua, ó, aqui dá para ser a sala de fulano. E a gente foi entrando e olhando, mas foi só uma. Mas aqui dentro era o meu desejo. Entendi. E a gente foi embora e depois eu falei com a irmã da dona da casa e disse assim: a tua irmã não alugaria essa casa para mim? Aí ela disse assim: não, mulher, essa casa ela deixa aí para a família. Quando a família está passando por dificuldade, vem morar aí. Porque ela não mora mais aqui no Brasil. Aí a irmã, a dona da casa. Aí pronto, ficou. Aí foi um dia, ela parou um carro em frente à escola, a irmã dela desceu, foi lá onde eu estava e disse assim, a dona da casa: eu ouvi dizer que você queria alugar minha casa, é verdade? Eu disse: é, você quiser alugar, eu lhe alugo. Olha só. Quanto tempo depois? Você Acho viu que um um ano. ano depois, foi, né? É, Do dia que a senhora viu até o dia que surgiu a proposta. é. E aí? Aí a minha dificuldade de dar não. Aí eu disse: eu quero alugar sua casa. Aí ela pegou e disse: mas tem um problema, eu preciso que você me adiante R$ 5.000. Porque essa casa era de uma irmã, do negócio de família, e ela queria transferir para o nome dela e tinha que pagar o registro da casa. E 2012, isso foi em 2012. E eu paguei um ano de aluguel sem instalar. Paguei adiantado. Não me pergunte como eu arranjei o dinheiro, porque eu não sei lhe explicar, mas eu consegui. Que E coisa. pedi ela uns dias, ela me deu e eu consegui e dei o dinheiro a ela, que ela me pediu. Dei o dinheiro e a gente ficou. E eu disse: agora, como é que eu vou me mudar para uma casa que Vai reformar. toda destiorada? Entendi. Aí eu comecei a pensar e disse assim: eu vou nos bancos, se eu tenho meu nome limpo, se eu conseguir um empréstimo, tá certo. E comecei a buscar empréstimo, fiz empréstimo em 3 bancos, fiz um no meu nome, um no nome da minha mãe, né? E um ou outro foi nesses empréstimos de grupo, Sim, sei. né? E comecei a trabalhar. Eu fiz a planta da minha escola, a escola é feita pela planta da minha cabeça, eu quem desenhei no papelzinho e foi feito. Foi E, o meu outro desafio. certo. Aí é onde a escola é hoje? Agora que eu tô curioso mesmo para conhecer, porque eu fui imaginando, o que você foi dizendo, eu fui imaginando aqui na minha cabeça. Fiquei muito curioso. Bom, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com a Luzia Leal e a Sara Leal, né, da Escola Vida Feliz, certo? Uma escola, hoje, assim, tem uma novidade que você vai falar já. Hoje vocês atendem do infantil ao quinto ano, continua com o infantil ao quinto ano, né? Perfeito. Lá, ó, aproveita para você matricular seu filho, né? Agora para 2025. Inclusive tem poucas vagas, né?
porque já desde outubro que já começou o período de rematrícula, né, que chama, Isso. e você tem que se correr para se programar para você fazer parte dessa família também, tá certo? Bom, continuando aqui a nossa conversa, o que eu ia lhe perguntar é o seguinte: primeiro, essa novidade, quem é que me conta sobre essa novidade? Quem é que pode me contar sobre ela? Não, Ah, do sábado agora não. Então, qual é que a gente pode falar? novidade, né? É. A novidade foi que depois que a minha filha entrou, a gente conseguiu várias pessoas parceiras que nós não fomos atrás de nenhuma. Ah, Eles que vieram atrás de nós, que fizeram parceria. Do mesmo jeito do susto que eu levei quando eu recebi a mensagem de vocês, eu recebi dos parceiros. Quando ligava, eu já disse, olha aqui, filha, a mensagem. Mãe, aceita, mãe. Ela sempre, sabe, é quem Vamos. impulsiona, né? Todos os eventos que somos convidados, vamos. Então, tá nos sim, convidando, é sinal que estamos sendo reconhecidos. Então, vamos. exatamente. Quem não é vista, né? Exato, exatamente. É sobre isso. E aí, isso aí é um evento, então, que vocês vão participar. Não, a gente fechou parcerias com as empresas, assim, bem reconhecidas aqui em Fortaleza, né? A gente fechou parceria com a Escola Master, né? Então, a partir de 2025, somos parceiros da Escola Master. Então, todo o material, Que coisa legal. todo o Parte material, parte pedagógica, tudo dele. tudo é o mesmo É do uma franquia. como se fosse uma franquia. Não é uma franquia porque a escola continua sendo nossa, né? Então, Como se é, fosse. parceiros mesmo. Então, todo o material que eles usam na escola deles, toda a metodologia de ensino vai ser a mesma metodologia que vai ser dada na nossa escola, né? Então, foi algo assim que a gente não esperava, né? Foi um convite mesmo, assim, a pessoa, por que você não vem conhecer o nosso material e tudo? E a gente ficou assim, nossa, nós como se vendo assim, né? Pequena na frente da escola deles, né? Que são Sim, escolas bem grandes. Então a gente se viu assim, nossa, eles nos enxergaram. Por quê? Porque eles já viram que a metodologia dela é muito similar à deles. Então era algo que daria para casar, entendi. né? Que Porque legal. creio que se eles vissem que a metodologia dela de ensino não fosse ao nível da deles, eles não teriam feito essa Com proposta, né? certeza, com Então, para eles certeza. chegarem, o próprio diretor, o próprio dono do master, de convidar a gente para ir conhecer melhor pessoalmente lá e querer que a gente faça parte, né, da fatia lá do Sim. ensinamento que eles dão, eu disse, mãe, é o seu reconhecimento, o que a senhora plantou, porque às vezes a gente acha que o que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã, e não é, né? Até um arroz, uma coisa que você planta, demora, tem uns meses, né? Da mesma Isso. forma é o que você planta de bom, né? Na sociedade, um dia você vai colher, né, os frutos bons, que é o que eu disse para ela, mãe, vamos para o podcast, vamos para onde a senhora for convidada, porque é sinal de que o seu trabalho está sendo reconhecido, né? E eu cresci vendo a luta dela, né? Eu cresci vendo a luta dela. Nós, filhos, os mais velhos, né? Os mais novos não, que já pegaram a parte já do boa, né? A gente que pegou a parte do perrengue mesmo assim, a gente sempre viu a luta dela do começo até agora. Tanto que se você chamar qualquer filho dela aqui, vai dizer, nossa, tanto que para mim no meu celular ela é a Mamis Poderosa, né? Então, porque ela sempre foi, né, guerreira, sempre mostrou pra gente que vale a pena correr atrás dos sonhos, que vale a pena buscar, sempre sem esquecer, né, de Deus, né, sempre sem esquecer os nossos princípios e nem a criação que a gente teve dela, né, e do meu pai, né? Ela e meu pai criou a gente sempre num caminho assim bem, não tem nenhum filho que tenha fugido do caminho, né? Sempre a gente teve bons exemplos em casa, né? Tanto da luta dela como do meu pai. Por um tempo meu pai lutava junto com ela, mas aí cansou um pouco, aí agora deu a vez para mim, né? E é como eu disse para ela, que eu abri mãos das minhas conquistas para conquistar os sonhos dela, né? Que massa. Quero que os sonhos dela, todos os sonhos dela, de ter uma escola grande com mais de 500 alunos, eu quero que isso seja realizado enquanto eu estiver com ela na escola, né? Que eu pretendo Excelente. ficar, né? Hoje, com certeza, até porque você já tem um DNA, né, de cada. É uma escola familiar, né? É. Então já tem um DNA de você que chegou agora para fazer alguns ajustes, modernizar o processo, né? Os processos, e a gente sabe que se faz necessário muito, certo? Vamos lá. O que vem por aí?
que vocês estão pensando agora para 2025? A gente está beirando aí os festejos aí, né? Natal, Ano Novo. E aí a gente sabe que a gente chega nesse período, mas os especialistas já dizem, ó, 2024 já acabou, Já gente. acabou. Já. A gente tem que começar a olhar agora para 2025. Isso. E eu queria saber de vocês o que é que vocês estão planejando para 25. Pronto. Para 2025, a gente já tem fechado, né, essa parceria com o Master. Também recebemos um convite de outra empresa, que é uma instituição, né, que é a Casa da Vovó Dedé, que eles nos disponibilizaram professor, material para dar aulas de instrumento para os nossos alunos. Na Não é nossa algo que escola. na nossa escola, não é algo que o pai vai pagar algo a mais, né? É algo que já é incluso na grade estudantil do aluno. O aluno vai ter a chance de aprender ou tocar violão, ou flauta, ou canto. Todos os materiais já distribuídos por eles, até a parte de higienização das flautas, corda que quebrar, manutenção de violão, tudo já por eles. A gente só vai ceder o espaço e os alunos para aprender, né? Então, é uma coisa que vai ajudar muito no desenvolvimento das crianças, né? É algo que trabalha muito a coordenação motora, trabalha muito essa parte, né? Então, é algo que ajuda muito no desenvolvimento. E também, como ela tinha falado da Raquel, que é a minha irmã, que entrou também na escola, ela já está no 4º ano dela de Libras, lá no CRIAS, e ela também vai ser a nossa professora de Libras lá na escola. Então, de novidade, material novo, né, de qualidade, aulas de música para os alunos e Libras, né, para os alunos, tudo já incluso na grade estudantil, sem o pai pagar como algo extra, como uma aula extracurricular. Entendi. Já incluso, né? E a educação infantil, a musicalização, né? Que também vai ser com um professor formado em música, lá da Casa da Vovó Dedé, né? Então, a gente sempre, todo ano, eu e ela senta no meio do ano e já começa a pensar, o que é que vamos trazer de novidade para o próximo ano? Porque em agosto a gente já tem que decidir o que vai trazer em agosto não, em julho, né? A gente já tem nas não tem férias, que a gente não férias. tem férias. O julho é planejamento e a gente já trabalha em julho do que é que vamos trazer para o ano seguinte, porque em agosto a gente já tem que estar fechando tudo, para em setembro os veteranos já estar fechando, sabendo o que é que vai ter, para em outubro já abrir as vagas para matrícula, né? E tanto que a gente já está encerrando mesmo, estamos nas últimas vagas para o ano letivo de 2025, né? Só completar a turma. Só completar a turma. Que legal, muito bom isso. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação, que a Noite senhora sem dormir. noite sem dormir, tudo sem isso. Quando você dormir. olha para trás assim, poxa, valeu a pena chegar aqui, Valeu. olhar e ver tudo isso aqui, tudo que eu já passei. Ai, ai, legal. Então, essas são as novidades para 2025. São muitas novidades, não são poucas, não. Eu pensei que ia ser uma ou outra, mas não, muita coisa para você que vai. Não, ainda não se matriculou, corre lá, tá? Aproveita, porque 2025, aliás, peça ao seu pai, né? Porque é do ensino fundamental, aliás, do ensino infantil ao 5º ano. 5º ano. Né? O papai já tem seu filho que precisa, que está próximo ali da José Bonifácio, Isso. né? Aproveita lá para se matricular, para poder não perder esse ano aí. Aí as vagas já estão finalizando, porque ele tem que completar, é só para completar a turma, né? Só para Praticamente. completar a turma. Não é isso? Bom, é o seguinte, a gente está chegando aqui nos momentos finais dessa nossa conversa. Eu queria poder conversar muito mais com vocês aqui para a gente. É sempre bom quando a gente traz alguém da educação que tem uma vivência robusta como a da senhora, e eu fico muito alegre, muito feliz quando a gente tem histórias como essa para contar aqui para a gente, tá certo? Vamos lá. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem agora de motivação para algumas pessoas. Porque assim, a senhora já passou por poucas e boas, e eu acho que a senhora pode olhar e dizer assim, ó, não faça isso, porque isso aí já aconteceu comigo e para que não aconteça com você, enfim, mais ou menos desse jeito. E aí, se a senhora se sentir confortável, se quiser olhar para mim, dizer para mim, faz, se não, olha para essa câmera e diz, ó, eu quero deixar uma mensagem para. Quero deixar uma mensagem para todas as pessoas que têm sonhos, né? Que o sonho é algo que já nasce dentro da gente, né? E que você possa sempre confiar em Deus. Nada nesse mundo
acontece sem a permissão de Deus. Então, se você confia em Deus e quer realizar um sonho, coloque na mão dele, peça a ele com toda a fé e acredite, porque ele é fiel para cumprir. E Deus nunca, nunca desampara quem pede com fé. Nunca ele deixa de realizar algo que você pede confiando nele, porque nós mesmos não somos nada e nem temos capacidade, mas ele em nós, aí é tudo, tudo. E realizamos sempre tudo. Que legal. Agora eu ia te pedir também a mesma coisa, que mensagem você diria, pode ser, pode ficar à vontade. Agora dessa vez eu queria que você olhasse para a lente e deixasse sua mensagem também. Pronto, não tem nem mais o que dizer, né, depois do que ela já falou, que é tudo a mesma coisa que eu falaria. Mas eu vou deixar um recadinho, assim, bem legal. Sábado agora, dia 9, não é isso? Será o nosso último plantão de matrículas. Nosso último plantão, fechamento de turma, com desconto, com gira-roleta para você ganhar muitos prêmios. Então, quem quiser matricular, não perde essa chance, porque é o nosso último plantão, né? Vai ser das 18 às 9 da noite, né? Sim. E vai ter uma cantora cantando ao vivo lá no momento, uma cantora, Soares. Aurileide Soares, né? É uma cantora que já foi professora da nossa escola e agora está, né, Na na carreira carreira gospel Musicais. dela. Então vai ter um show dela lá, né? Então vai ser muito, muito bacana. Olha só que legal. Escola Vida Vida Feliz. feliz. Esse é o arroba, inclusive você vai encontrar na descrição desse vídeo para você ir lá conferir toda a jornada delas, da escola, né, da entrega que elas proporcionam lá para os alunos, tá? Então aí, ó, vai ser um plantão, né, assim, Isso. um plantão que vai acontecer sábado de 8 Não, das 6 da tarde às 9 da noite, das 18 das às 18 21. às 21. Esse plantão vai acontecer, é a última chamada para se matricular, né? Para se matricular seu filho, tá certo? Então aproveita essa oportunidade. Bom, é o seguinte, eu quero agradecer demais a gentileza de vocês terem vindo aqui, conversar com a gente, trazer um pouquinho da experiência, trazer as atualizações da escola, as novidades. Muito obrigado de verdade. E aí eu queria aproveitar para deixar esse último momento para a gente está chegando agora, se aproximando do Natal. Acho que cabe aqui a gente já desejar, né, para as pessoas, para os papais, para as mamães, um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações. E eu queria que você aproveitasse também e fizesse o mesmo. Pronto, fica para. eu desejo a todos, né, um Feliz Natal, um ano cheio de bênção, um ano bem abençoado, que o amor que a gente sempre comenta no Natal, que não seja somente no dia do Natal, mas aquele amor, aquele abraço que você vê uma pessoa e deseja um Feliz Natal, que dá um abraço, que dá um sorriso, que seja durante todo o ano de 2025, né? E não só especificamente em um dia. Que o nosso ano de 2025 possa vir superar as dificuldades que nós tivemos em 2024 e que a gente possa acreditar nos nossos sonhos, acreditar que realmente nós temos condição de mudar a vida, né? E ser uma pessoa melhor. Então, que cada um que esteja me ouvindo, as minhas mãezinhas do coração, todas sabem que eu amo a todas, as minhas funcionárias, que eu amo todas, meus filhos, meu esposo, os irmãos da igreja. Então, que todos possam receber essa mensagem de um ano cheio de prosperidade, de um ano abençoado e que Deus continue manifestando bênção sobre a, toda a humanidade. Que bom demais. Amém. Bom, gente, tem alguma coisa que faltou ser dito nesse episódio que não foi mencionado aqui? Vocês querem acrescentar? Foi dito tudo? Faltou alguma coisa ou não? Acho que a gente falou sobre muita coisa, né? Nossa, muita coisa. Muita coisa aqui. E É, somente agradecimento, né? Agradecer a você por essa oportunidade que nos proporcionou, as pessoas que acreditaram em mim, que me deram força, né? legal. Meu genro, que ficou me dando força para mim vir, né? E as pessoas que confiam no meu trabalho, Que legal. Como é o né? nome do genro? Diego, Diego. Olha, tá vendo? Ó, o Diego aí falou que deu certo, né?
Que coisa boa. Que as mães que confiam em mim, porque eu não tenho medo de enfrentar desafios, porque eu sei que sempre eu vou encontrar alguém ao meu lado para me dar suporte, né? E as mães da minha escola são maravilhosas, são pessoas que realmente acreditam no meu trabalho, porque na minha escola a gente só não ensina, a gente trabalha com amor, passa valores para as crianças, nossas crianças saem preparadas. A gente não tem aquelas briguinhas de escola que é normal. A nossa escola não tem isso. Nossa escola é uma escola, não é uma escola cristã, só. Não, a gente não prega o cristianismo para ele, mas a gente ensina os valores e o amor e o respeito ao próximo, que é Perfeito. o importante. Exatamente. É sobre isso. Perfeito? Respeito. Vamos lá então. Então, gente, muito obrigado por terem vindo aqui conversar comigo. Tá certo? Obrigada. E para você que está acompanhando o Perspectiva Podcast, o meu muito obrigado. Ó, não esquece, compartilha esse episódio, porque de fato ele foi aqui transformador. Para mim, então, nem se fala, tá certo? Estive aqui com a Luzia Leal e a Sara Leal aqui da Escola Vida Feliz. O arroba, como eu disse, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. Escola Vida Feliz é o arroba para você ir lá e conhecer o trabalho dela, que é um trabalho excelente, tá certo? Bom, e eu fico por aqui agradecendo mais uma vez você que acompanhou, que sempre comenta, que sempre curte, que sempre compartilha. Continua fazendo isso, tá certo? E eu volto num próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.